Gravando, gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade, então, pessoal, ao nosso estudo das intervenções de terceiro, né? Então, na aula passada, na aula anterior, nós falamos sobre conceitos fundamentais para começarmos a entender essa ideia de intervenção de terceiro, né? Então, falei um pouco sobre o conceito de parte, o conceito de terceiro, o conceito de intervenção de terceiro, o conceito de incidente processual, falamos sobre algumas classificações, né, da intervenção de terceiro, a intervenção de terceiro espontânea, a intervenção de terceiro provocada, falamos sobre a possibilidade de uma intervenção de terceiro atípica. E hoje, nessa aula, nós vamos falar especificamente sobre duas modalidades de intervenção de terceiro. Se der certo aqui pela programação, vamos falar sobre duas modalidades, ou eu vou, dependendo aqui do ritmo que a gente conseguir alcançar, porque eu quero ir bem devagar, tá? Porque não é um assunto fácil, não é um assunto simples. Então, especificamente sobre a assistência, né, eu quero dar uma maior atenção para essa modalidade de intervenção de terceiro. Então, vamos falar sobre assistência agora, tá? Assistência é uma modalidade de intervenção de terceiro. Então, como o próprio nome já diz, ela serve para que um terceiro possa auxiliar, possa ser assistente de uma das partes do processo, tá? Então, o primeiro ponto aqui dessa intervenção, dessa modalidade de intervenção é que ela é espontânea. Lembrem-se do conceito de intervenção espontânea e provocada. A espontânea é quando um terceiro, com a sua livre e espontânea vontade, integra um processo já existente e se torna parte desse processo. Tá? Então, a assistência é uma dessas modalidades aí, e aí ela pode se dar a qualquer momento do processo até o saneamento, lembrem-se disso, tá? E ele vai intervir tanto no polo ativo como no polo passivo. Então, eu posso ser assistente do autor e eu posso ser assistente do réu. Existe uma característica aqui que nós colocamos, que é uma característica nuclear. O terceiro tem que ter interesse jurídico na causa, tá? Interesse jurídico na causa. E aí o grande ponto da assistência é que existem dois níveis de interesse jurídico. Nós vamos analisar esses níveis de interesse jurídico hoje, beleza? Tá. Isso está no artigo 119 do CPC. Então, vamos avançar aqui. O que diz o 119? Pendendo a causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la, para ajudá-la. Certo? Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento, em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Tá? Então, ele vai poder intervir no processo de execução também. Tá? E aí, ele vai ajudar, logicamente, uma das partes desse processo. Aí, vejam, olha só o 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Então, pessoal, vejam bem. Eu sou o Marcos. Eu vou contextualizar vocês sobre a explicação do 119 e do 120. Eu sou o Marcos. E eu não faço parte daquele processo X entre João e Maria. Mas eu tenho o interesse jurídico de que Maria vença. Então, eu quero ajudar a Maria. Aí eu faço um incidente processual de assistência e digo, olha, seu juiz, o meu interesse jurídico é esse e eu quero ajudar a Maria na defesa dela, que eu tenho interesse que ela vença o processo.
Eu tenho interesse que ela vença o processo. Nesse ponto, o juiz vai abrir um prazo de 15 dias para que o João impugne o meu pedido para ser assistente. Se esse pedido não for impugnado pelo João, significa que ele vai ser deferido, ou seja, ele vai ser acolhido, e eu vou, então, integrar o processo, não vou mais ser um terceiro, mas vou ser parte no processo, tá? Salvo se for caso de rejeição liminar, nós vamos estudar isso mais à frente, né? Quando, por exemplo, ficar claro que eu não tenho interesse jurídico nenhum, e aí o juiz vai rejeitar o meu pedido liminarmente. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Aqui mora uma das grandes pegadinhas sobre assistência. Suspende o processo ou não? No caso da assistência, não suspende o processo. O processo continua rolando e aí o juiz decide o incidente. Lembre-se daquele exemplo, né? Você tem o processo principal e você tem o incidente processual, que é o mini processo que vai ser integrado, que serve para que eu possa ser integrado ao processo principal. Então, o incidente processual não suspende o processo principal. O processo principal continua tramitando normalmente, ok? Continua tramitando normalmente. E aí, o juiz vai decidir o incidente e ele continua decidindo atos lá dentro do processo principal. Bom, agora começa, aqui eu peço, para quem estiver assistindo esse vídeo, tenha muita atenção a partir de agora. Nós temos duas dimensões do interesse jurídico, é isso que vai ser a parte mais importante da assistência. Nós temos o que a doutrina chama de interesse forte e interesse fraco. Interesse forte, interesse fraco, tá? Eu vou já explicar o que é o interesse forte e eu vou já explicar o que é o interesse fraco. Eu quero que vocês primeiro visualizem, olha, eu tenho assistência e eu tenho interesse forte e eu tenho interesse fraco. Se eu tenho interesse forte, essa é a primeira associação que eu quero que vocês façam, tá? A primeira associação que eu quero que vocês façam é interesse forte e fraco. E se eu tiver interesse forte, a modalidade da minha assistência será a assistência litisconsorcial. Se o meu interesse for forte, eu vou ter a chamada assistência litisconsorcial. Se o meu interesse é fraco, eu vou ter a chamada assistência simples, tá? Então, é a primeira correlação que vocês têm que fazer. Antes mesmo de saber o que é interesse forte, o que é interesse fraco, e por que ele se chama assistência litisconsorcial, por que ele se chama assistência simples. Vamos começar da forma mais básica possível. Se eu tenho interesse forte, eu tenho uma assistência litisconsorcial. Se eu tenho interesse fraco, eu tenho uma assistência simples. Aí, parte da doutrina vai chamar esse interesse de interesse direto imediato, tá? E aí você tem a assistência litisconsorcial. Parte da doutrina vai chamar de fraco ou de indireto ou de reflexo. Aí a assistência vai ser simples, ok? Então, o CPC divide essa assistência em duas. A litisconsorcial forte e a simples fraco. A litisconsorcial direta, a simples indireta. A litisconsorcial imediata, a simples reflexa. Seria basicamente isso. Esse é o ponto de partida, tá? É o ponto de partida para vocês começarem a entender esse assunto. Antes mesmo de saber o que significa, façam essa associação sempre, façam esse treinamento para que vocês possam, então,
com essa associação, talvez você consiga acertar muitas questões em concurso. Isso é um tema que cai muito em concurso, tá? É um tema, nessa parte dessa classificação das assistências, isso cai muito em concurso, na OAB também, certo? Bom, interesse jurídico forte, como eu falei, justifica a intervenção como assistente litisconsorcial. E aí agora vamos para o conceito de interesse jurídico forte. Conceito de interesse jurídico forte. O que é um interesse jurídico forte? Forte, grande. É quando o terceiro afirma que é titular do direito discutido. Ou seja, seu juiz, eu quero ser assistente da Maria. Por quê? Porque o direito discutido pela Maria e pelo João, o direito que envolve a Maria especificamente, é um direito meu também. É um direito meu também. Isso acontece quando o processo é conduzido por um substituto processual. E o terceiro titular, ou substituído, quer intervir. Ele vai intervir como assistente litisconsorcial. Isso está no artigo 18, parágrafo único. Vamos pensar e aí, façam essa correlação com os pressupostos processuais. Né? Pressupostos processuais têm correlação com essa modalidade de intervenção. Por quê? Porque você sempre vai ter uma situação de um substituto processual, de um legitimado extraordinário. Alguém que atua em nome próprio defendendo direito alheio. Então, lembre-se também da aula passada, quando eu já adiantei um pouco sobre assistência, e falei, olha, imagine um síndico defendendo um condomínio. Vejam que a decisão que vai ser dada contra ou a favor a esse condomínio me afeta diretamente. Por quê? Porque eu sou um dos titulares do direito. Né? Então, imagine, Maria é síndica do condomínio que eu moro. Maria é ré nesse processo. E a Maria, eu percebo que a Maria está perdendo o processo. Aí, essa dívida não vai ser a Maria que vai pagar. Vão ser os condôminos, e eu estou dentro desse condômino. Então, eu não posso deixar que isso aconteça. Eu quero ajudar a Maria, fazendo recursos, impugnando, participando de audiências. Então, eu vou poder, fazer esse pedido, fazer um incidente processual de intervenção de terceiro para a assistência. E aí eu vou especificar para o juiz, olha, seu juiz, o meu interesse jurídico é forte. Meu interesse jurídico é forte. Por quê? Porque eu sou titular do direito discutido. Beleza? Bacana? Tranquilo? Então, e o terceiro é cotitular. Dei o exemplo aqui, né? Condômino que pede para intervir no processo em que direitos do condomínio estão sendo discutidos. Existirá também quando o terceiro for colegitimado extraordinário também. Espero que vocês tenham entendido, né? O que é o interesse jurídico forte. Se não entenderam, coloca no comentário aqui particular do Google Classroom, que aí eu vou explicar direitinho para vocês, ajudá-los, tá? Tranquilo? Vamos lá, então. Interesse jurídico fraco. E aí justifica a intervenção como assistência simples, né? Como assistente simples. O assistente simples, ele não se torna litisconsorte do assistido. Ele é apenas um auxiliar. Ou seja, ele é uma parte, ele é uma parte auxiliar. Cacete. Ele é uma parte auxiliar, tá? O que isso significa? Quando eu sou assistente litisconsorcial, eu sou uma parte autônoma. Então, eu não vou depender da vontade da Maria, naquele nosso exemplo hipotético. Não vou depender da vontade da Maria. Eu estou atuando porque eu sou titular do direito. Se meu interesse jurídico é fraco, eu estou subordinado à vontade do assistido. Ou seja, se o assistido fizer um acordo, eu não vou poder me impor a esse acordo. Já na assistência litisconsorcial, se a Maria quer fazer um acordo,
para foder os condôminos, eu vou chegar e vou dizer, não, eu sou titular desse direito, eu não quero que esse acordo é prejudicial aos condôminos. Se eu sou um assistente simples, eu sou apenas um auxiliar. Aí você, com certeza, está perguntando o seguinte, professor, qual seria o exemplo de alguém que tem interesse jurídico fraco? Tá? Eu trago um exemplo aqui que, para mim, não é muito comum nós termos assistência simples, tá? Diga-se de passagem. Não é muito comum. Não são muitos os exemplos que vão caber à assistência simples. O mais comum é que a assistência seja litisconsorcial, ou seja, eu sou uma parte autônoma. Eu sou uma parte autônoma e eu posso me impor contra a vontade daquele que eu estou sendo assistente. Mas eu tenho um exemplo, que é esse exemplo que eu coloco aqui no material, justamente de propósito, porque no material desatualizado eu dei uma mexida, eu não tinha colocado o exemplo, então eu sempre falava o exemplo na aula. E aí, quem não assistia a aula tinha esse prejuízo. Então, eu estou tentando melhorar aqui as informações do material e coloquei o exemplo aqui para vocês. É lógico que, quando você lê esse exemplo, você vai olhar assim, não entendi nada. Né? E aí eu vou contextualizar vocês do exemplo, e vou explicar melhor. E aí vocês, quem tiver assistido a aula, quando olhar o material, vai entender, vai lembrar desse exemplo. Vamos imaginar, eu vou utilizar a UVerse como exemplo paradigmático. Tá? Imagine o seguinte. Imagine que o professor Igor, ele aluga a UVerse. Ele alugou a UVerse. Então, o professor Igor alugou a UVerse. E é o Marcos. Aí o professor Igor alugou a UVerse. E vocês sabem, ali na praça de alimentação, né, com certeza vocês já foram lá, na praça de alimentação tem várias salas, né? Já perceberam isso? Salas comerciais, né? E as lanchonetes de um lado, salas comerciais do outro. Então, são várias salas ali que são alugadas, obviamente. Então, imagine o seguinte, o professor Igor alugou a UVerse, toda a estrutura da UVerse. E aí eu vou e digo, olha, Igor, eu quero sublocar uma sala ou duas salas dessas, tá? Quero sublocar duas salas dessas para fazer o meu escritório. Então, eu quero que o meu escritório seja na UVerse. Então, eu vou sublocar, porque o Igor já é locatário, né? Ele já é locatário de toda a estrutura da UVerse. E aí ele pode, dentro do contrato, obviamente, sublocar as salas. E aí eu digo, olha, Igor, eu quero sublocar duas salas ali da praça de alimentação, quero fazer meu escritório ali, tá? Que aí eu não tenho problema de deslocamento entre o escritório e o dia que eu for dar aula. Aí o Igor faz um contrato de sublocação comigo. Eu alugo as duas salinhas. Pois bem, imagine que o dono da estrutura da UVerse, né? UVerse, né? Vamos aprender a falar, né? UVerse, né? É lógico que ninguém fala UVerse, né? Todo mundo vai falar UVerse. Mas enfim, né? Essa é a discussão para outros momentos. E aí o Igor, imagine que o dono da estrutura, o dono da UVerse, ele abre um processo contra o Igor. Algum problema aconteceu no contrato entre eles. E aí nós temos um processo tramitando que discute o contrato de locação. Aí eu olho e digo, puta merda. Se o Igor perder esse processo, indiretamente eu estou perdendo também. Porque se ele perde o contrato de locação, eu perco meu contrato de sublocação. Eu vou perder meu contrato de sublocação. Então eu vou tentar ajudar o Igor. Aí eu vou no processo e digo, olha, seu juiz, eu não sou colegitimado, eu não sou titular diretamente desse direito. Mas indiretamente eu tenho interesse. Por quê? Porque eu tenho um contrato de sublocação com o Igor. Como o Igor é o titular do direito, ele é o titular do contrato de locação, o meu interesse ele é indireto, ele é reflexo. Vejam como esse exemplo é muito bom, né?
Quem eventualmente não tiver entendido, me avisa que depois eu explico, tento explicar melhor, tá? Mas vejo que o meu interesse, ele não é um interesse direto, eu não sou titular do direito, mas indiretamente eu tenho interesse. Então eu vou poder auxiliar o Igor, eu vou poder ser uma assistente simples do Igor, né? Obviamente que os meus poderes no processo são limitados à vontade do Igor, diferente da assistência litisconsorcial, em que eu tenho autonomia para atuar no processo. Beleza? Cuidado, hein? Assiste de novo. Estou tentando falar devagar. Quem não entendeu, volta. Lê de novo. Anota. Isso é difícil. É difícil, tá? Então, não fica desesperado. Você fala, meu Deus, não estou entendendo nada. Volta, assiste de novo. Dá uma lida, tá? Até compreender plenamente. E aí nós temos que compatibilizar o artigo 121 e 122, né? Façam a leitura desses artigos, a gente não vai perder tempo nisso. Então, parte-se sempre da premissa de que se houver negócio jurídico praticado pelo assistido, o assistente fica vinculado a ele, porque não pode se contrapor à vontade do assistido. Então, o assistente simples, imagine, então, que o assistente, o titular do direito, ele não pode, ele faz um negócio jurídico, tá? Então, o Igor vai e faz um negócio jurídico com o dono da Uverse e eu não vou poder me contrapor. Então, imagine o seguinte, vamos fazer um negócio jurídico, né, dono da Uverse. A gente aumenta o aluguel, tá? Então, eu vou pagar mais no aluguel e vou cobrar mais dos contratos de sublocação. Não vou poder fazer nada, tá? Porém, mas aí você pode dizer, mas pessoal, quais são os poderes desse assistente simples? Não serve pra porra nenhuma, né? Serve. As omissões do assistido podem ser supridas pelo assistente. Assim, por exemplo, se o assistente simples contestar pelo assistido, evita a revelia. Então, imagine o seguinte, está lá o Igor, né, o processo tramitando, eu tento me habilitar como assistente simples antes do prazo da contestação, porque fico preocupado, né, indiretamente eu estou muito preocupado com essa situação, e aí eu vejo que o Igor não apresentou contestação. 15 dias para apresentar a contestação. O prazo está passando, chega no último dia do prazo, o Igor não apresentou. Não apresentou. Ele está viajando de moto com outros professores e ele esqueceu de apresentar a contestação. E aí eu, como assistente, não vou deixar que aconteça a revelia, tá? Que é a ausência jurídica de uma contestação. Aí eu vou e faço a contestação e evito que cause a revelia. Revelia a gente vai estudar mais à frente, tá? No ano que vem nós estivemos falando de procedimento comum. Mas a revelia é quando você não apresenta a contestação e aí é possível que os fatos alegados pelo autor sejam presumidos como verdadeiros, tá? Então, é um problema, tá? Quando o réu pega a revelia. Então, o assistente simples pode evitar isso. Se o assistido aceitar a decisão ou renunciar ao direito de recorrer, o assistente não poderá fazer nada, né? Aceitar a decisão ou renunciar ao direito de recorrer são negócios jurídicos celebrados pelo assistido que vão vincular o assistente. Então, imagine, o Igor fez um acordo, estou vinculado. Saiu a sentença, o Igor vai lá e diz, olha, não vou recorrer, eu não vou poder, eu, enquanto assistente simples, também não vou poder recorrer, tá? Então, o assistente simples só pode recorrer se o assistido não declarou expressamente a renúncia ou a aceitação de não recorrer. Óbvio que o assistente litisconsorcial, como eu falei, ele tem autonomia, ele vai poder recorrer, se contrapor e tudo mais. O assistente simples não, ele tem essas limitações, ok? Fiquem atentos em relação a isso. Próximo procedimento é o que nós chamamos de denunciação da lide. Denunciação da lide, né? Respira, para um pouquinho. Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu atualizar aqui. Está pedindo uma atualização. Beleza. Vamos lá. Denunciação da lide. Denunciação da lide. Bom,
Primeira coisa, está previsto no artigo 125 até o 129 do novo Código de Processo. Tá? O que é a denunciação à lide? Primeiro ponto que vocês têm que saber. Ela é uma intervenção provocada. Tá? Ela é uma intervenção provocada. Beleza? Parte tanto do autor como do réu. É o primeiro ponto. Tá? Assim como na assistência, não vamos falar ainda sobre o cerne da questão. Quero que vocês saibam que ela é provocada. Ela é coercitiva. Tá? Como toda intervenção provocada, né, você coercitivamente vai ser integrado ao processo. Tá? Tem ação. Quando se tem a denunciação da lide, se tem um processo objetivamente complexo. Então, você tem duas ações, a principal e a secundária, o incidente processual. Tá? Então, coercitiva, ela é provocada, coercitiva e tem ação. Olha só, eu começo a falar sobre denunciação da lide, dando um exemplo. Eu acho que o exemplo vai materializar melhor o conceito de denunciação da lide. Tá? Olha só esse exemplo. Se eu, ao final, acabar vencido, peço desde já que o denunciado seja condenado a pagar-me a indenização a que eu, porventura, tenha direito. Vai dizer, professor, não entendi nada. Que merda, isso é muito difícil. Calma. O exemplo não está bem posto no material. Se eu for colocar o exemplo escrito, vai ficar muito grande. Né? Vai ficar um material muito extenso. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu, professor Marcos, eu sou o que nós chamamos de preposto da UVerse. Eu sou um preposto, eu sou um funcionário da UVerse. Tá? Então, imagine numa sala de aula, imagine aí quando nós voltarmos aos nossos encontros presenciais, se Deus quiser, né, no ano que vem, em fevereiro, nós estaremos juntos aí nos nossos encontros presenciais, né? Já vai ter vacina, todo mundo já vai ter se recuperado, o Flamengo já vai ter sido campeão da Libertadores de novo, eu vou ter ido assistir o jogo sem ficar preso lá no Rio de Janeiro, que é no Rio de Janeiro, né? Então, tudo vai dar certo. Imagine que eu, professor Marcos, estamos numa aula presencial, né? E eu xingo um aluno. Eu chamo um aluno de um xingamento muito feio. Xinguei o aluno. O que vocês vão fazer? Vocês vão processar o professor Marcos ou vocês vão processar a instituição UVerse? É óbvio que vocês vão processar a instituição UVerse. Por quê? Porque eu sou um representante da UVerse. Certo? Pois bem, ocorre que eu, Marcos, tenho que pagar pelo que eu cometi. Provavelmente eu vou ser demitido. Mas será que eu vou ser só demitido? Existe um direito que vocês já devem ter ouvido falar no direito administrativo, no estudo do direito administrativo especificamente, né? No estudo do direito administrativo especificamente, vocês já devem ter ouvido falar nesse instituto, que é o Instituto do Direito de Regresso. E no direito civil também se fala muito no direito de regresso. O que é o direito de regresso? Eu vou dar esse exemplo, né? Eu, Marcos, pratiquei um ato, esse ato vai gerar um processo que vai gerar uma condenação para a FAO. E a FAO tem direito de regresso contra o Marcos, ou seja, se a FAO for condenada em 10 mil, a FAO vai poder vir no Marcos e cobrar do Marcos os 10 mil que ela teve de prejuízo, né? Imagine uma situação em que um motorista de uma determinada empresa, vamos colocar Energisa, imagine um motorista da Energisa, vai e bate no seu carro, destrói o teu carro, destrói o carro. Você vai processar o motorista ou vai processar a Energisa? É óbvio que você vai processar a Energisa. Só que a Energisa, ela pode cobrar do motorista. Isso se chama direito de regresso. Então, vamos lá. Imagine que o motorista da Energisa bateu no teu carro. Tu que está assistindo a aula agora.
O motorista da Energisa bateu no teu carro. Tu vai e processa a Energisa. Terminou o processo, a Energisa te paga. E depois a Energisa vai ter que ajuizar um outro processo contra o motorista para reaver aquele valor que ela te pagou. Olha só o que é a denunciação da lide. E como ela é muito interessante, como ela é muito importante para o sistema processual, para a economia processual, para a celeridade, para a resolução do conflito. Imagina o seguinte, Energisa bateu no teu carro. Aí tu vai e processa Energisa. Ok. Aí a Energisa faz o seguinte, olha, beleza, eu sou responsável, mas, eu quero denunciar o verdadeiro responsável. Eu quero denunciar o Marcos. Imagine que o Marcos é o motorista da Energisa. Quero denunciar o Marcos. Eu quero que o Marcos seja integrado ao processo. Por quê? Porque se eu, Energisa, for condenado, se eu, Energisa, for condenado, eu quero que o Marcos, nesse processo, ele já seja condenado a me pagar ou pagar diretamente para você que teve o carro batido. Entenderam? Entenderam? Só um momento. A denunciação da lide é isso. Eu tenho um direito de regresso. E ao invés de eu ter que iniciar um novo processo, eu vou utilizar aquele processo, eu vou aproveitar aquele processo para fazer com que o motorista já responda. Então, ele já paga, porque foi ele o causador do dano. Certo? Na próxima aula, a gente termina de falar sobre denunciação da lide e iniciamos o próximo assunto. Queria começar falando um pouco sobre essa modalidade de intervenção para que a gente possa, na próxima aula, para não ficar muito assistência e denunciação, queria iniciar a denunciação, se vocês tivessem uma ideia básica aí, na próxima aula a gente termina esse assunto. Beleza? Dúvidas? Coloquem aí nos comentários particulares. Valeu!